Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Quebrando o Silêncio. E hoje é com uma pessoa, gente, muito especial. E hoje a gente vai quebrar o silêncio. Se prepare, porque assim, você que é protetora, você que gosta da causa animal, então não teve ainda oportunidade de conhecer esse anjo, porque eu falo assim, que tudo que essa mulher passou e até hoje passa, né, sozinha, né? Porque assim, quando eu falo só, eu acredito que todas as protetoras deveria todo mundo se juntar para a gente ajudar a Lérida, certo, Leda? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde aí, pessoal da Arapiraca. Um prazer estar aqui com vocês, né? A gente veio aqui hoje para falar sobre a situação da causa animal em todo o estado de Alagoas. No país é tudo muito caótico, mas eu acredito que no Nordeste a situação é muito pior. E em Alagoas, é o que eu vivencio todos os dias lá na porta do abrigo, é que as coisas só pioram. Nada acontece, não tem nenhum ponto de apoio para ninguém. E, assim, a dor está sendo geral, está doendo em todo mundo, porque a gente não está vendo saída. Então, a proteção animal, hoje, do estado de Alagoas, é um caos. Lérida, alguns seguidores me mandou fazer essas perguntas, as primeiras perguntas. Podem ficar à vontade para perguntar aí. Lérida, como foi que você começou? Assim, como foi o começo, né, da Quatro Patinhas? Na realidade, eu nunca tive. Acho que Deus ele dá projetos para quem não quer. Eu nunca tive nenhuma intenção, assim como tem muita gente que eu conheço. Meu sonho é ter um abrigo. Eu nunca tive. Eu alimentava gatos e cachorros de rua. Eu morava num bairro chamado Novo Mundo, lá em Maceió, e eu alimentava cachorros e gatos de rua. E comecei, aqueles que eu via morrendo na rua, a levar para minha casa e cuidar. E eles começavam a se recuperar, vacinava, castrava. Mas jamais na minha vida me imaginei sendo dono de um abrigo. E aí as pessoas, infelizmente, isso não mudou de 15 anos para cá, né? As pessoas, quando elas verem que você gosta, que você se dedica, elas querem jogar toda a responsabilidade dela para aquele que aguenta a pancada. Então, as pessoas da comunidade começaram a ver que eu era muito dedicada, porque eu saía de madrugada para alimentar eles antes de trabalhar. Na época, eu trabalhava na Santa Casa. E começaram a colocar caixas de animais na minha casa, ao ponto de que eu cheguei a ter dentro de uma casa, em Maceió, muita gente me acompanha aí, sabe disso, a doutora Cleidiane foi que começou comigo lá, eu tinha 101 gatos e 6 cachorros dentro de uma casa. Meu Deus. E aí ficou impossível de eu continuar morando na capital. Então, eu tive que, no desespero que a minha vida se tornou, eu não tinha mais como cozinhar dentro da minha casa, eu não tinha mais como ter uma vida social. E aí eu pensei, eu vou me esconder no interior, né? Aí o que eu fiz? Mandei meu pai lá alugar um sítio em Quebrangulo, que foi onde começou o Anjinhos de Quatro Patinhas, não foi nem Paulo Jacinto. Aí eu vou me esconder no sítio, porque ninguém vai me conhecer, ninguém vai saber que eu estou com esses animais lá. E eu tenho um salário, dá para mim não morrer de fome com esses que estão aqui comigo. Só que, Gislane, parece que as coisas, elas assim, eu não sei se foi projeto de Deus, essas pessoas foram as pessoas que fizeram com que Deus, naquele meu desespero, se tornasse isso um projeto de Deus na minha vida. Eu tive que... As pessoas começaram, descobriram. Ali, ela ama animal. Então, começaram a ir até a porta do sítio a depositar. Eu amanhecia todos os dias na porta do sítio, era caixas de filhotes de cachorro, cata de filhotes de gatos. E se tornou uma coisa insustentável para mim, a ponto de que eu tive que pedir para ir para a rádio, para pedir ajuda de material de limpeza, de ração, porque eu já não tinha mais como sustentá-los. A ajuda essa que nunca chegou. Nem do poder público de lá, nem da própria comunidade, porque, infelizmente, as pessoas dos interiores muito pequenos, a maioria, gente, eu não estou generalizando todo mundo, mas 90%, elas têm a convicção de que o animal só serve para ela se ele servir. O gato é para comer rato. E o cachorro tem que ser um cachorro de caça, ou aquele cachorro que fica amarrado no fundo do quintal para proteger a casa. Mas não é um filho para ele, como é para mim. E aí eu falei, eu não sei mais o que fazer aqui. E aí foi quando eu, conversando com uma amiga minha, que o marido dela até é do Exército aqui, ela via no meu desespero, ela criou a rede social do abrigo, que foi o nosso Instagram. Eu não sabia nem como mexer nisso. Nem um telefone que prestasse, na realidade, eu tinha uma lanterninha. Então, ela falou, Lérida, a única forma que eu tenho como lhe ajudar é lhe dar um telefone que preste
e eu vou fazer um Instagram para você e você se vira. E aí eu comecei, era um desespero, porque eu era sozinha, eu morava num sítio, dormia sozinha. Nessa época, eu acho que eu tinha já uns 100 cachorros e uns 300 gatos sozinha no sítio. Então, eu tinha que limpar tudo sozinha. Eu tinha que... E eu não tinha tempo para comer. Eu ainda tinha que sair a pé do sítio para ir até a casa dos meus pais para comer, porque eu não tinha como cozinhar. Porque eu tinha passado o dia inteiro. Quando eu voltava do almoço, já estava tudo sujo de novo. E eu tinha que começar tudo de novo. Então, eu ia dormir praticamente meio-dia. Então, essa é o início do Anjinhos, que todo mundo pensa que é o que está o Mar de Rosas, que hoje está o abrigo. E eu dormia num vão aberto, eu dormia com quase 100 cachorros comigo. Não tinha cama, não tinha guarda-roupa, não tinha nada. Eu tinha que guardar tudo dentro do banheiro, porque eles destruíam tudo. E essa foi a minha vida durante 2 anos que eu passei em Quebrangulo. E aí o meu irmão, vendo o meu desespero, e aí, voltando um pouquinho, né, que as pessoas ficaram meio perdidas, aí o Instagram começou a funcionar. E aí eu comecei 1 seguidor, 2 seguidores, daqui a pouco eu tinha 1.000 seguidores. Pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas de São Paulo começaram a me seguir e começou a entrar o dinheiro para a gente não morrer mais de fome. E foi aí onde a gente começou a comprar uma ração melhor para eles, porque, na maioria dos dias, a gente comia cuscuz. Não tinha o que dar. Eu ia dar o quê para eles? E o Instagram começou a funcionar. E aí eu comecei a passar as madrugadas, que era o tempo que eu tinha, trabalhando no Instagram. Então, durante o dia, era limpando cocô, e à noite era trabalhando no Instagram. E quando a gente alcançou o número de 20.000 seguidores, a gente já não conseguia mais passar fome. Então, eu digo assim, sabe, que Deus ele cuidou da gente nesse deserto. E aí o meu irmão, vendo que não tinha mais... Porque ele disse, vou matar essa menina aí dentro, porque eu fazia o que você faz. Eu brigava com um irmão de vereadores no meio da rua, que eu via jogando pedra nos cachorros. E aí eu comecei a ser ameaçada, né? Então, meu irmão disse, o quê? Vou matar essa menina aqui. Então, vamos esconder ela onde? Em Paulo Jacinto. E por que eu fui para Paulo Jacinto, Gilane? A primeira coisa que eu fiz, eu sempre gostei das minhas coisas muito corretas. Da mesma forma como eu saí de Quebrangulo, eu procurei o promotor de justiça na época, que até hoje ele é um padrinho do abrigo, né? Ele me acompanha há anos. Que eu fui me despedir dizendo que eu estava indo para Paulo Jacinto. Quando eu cheguei em Paulo Jacinto, eu fui procurar o prefeito, que na época era o doutor Marcos Lisboa. Eu fui saber se ele me aceitava com aquele rebanho de bicho dentro da cidade dele. Eu não cheguei de paraquedas em Paulo Jacinto. E eu fui muito bem recebida pelo ex-prefeito de lá, doutor Marcos. E aí eu falei a minha história. Ele falou, Lérida, eu falei, olha, meu irmão tem um terreno em uma área que é uma área de APP. E a área de APP, todo mundo sabe que não pode morar ninguém. É uma área que foi desapropriada, porque todo mundo ali recebeu casas em outros lugares. E eu fui procurar saber dele se ele poderia me apoiar. Aí eu ia para ali. Ele falou, com certeza, até porque aquilo ali é uma área desapropriada e ele só pode ter indústrias, lixão, abrigo de animal. Então, você será muito bem-vinda aqui. Contei minha história. Ele olhou o Instagram e a gente já tinha, eu acho que, quase 70.000 seguidores na época, quando eu fui para Paulo Jacinto. A gente já tinha um alcance muito grande de pessoas influentes, né, que seguia a gente. Tinha repórter da Globo seguindo a gente, que tem até hoje. E a gente começou a mostrar que era um trabalho muito sofrido, mas que a gente mostrava os resultados, porque eu não acredito numa proteção animal irresponsável. Que hoje tem muito. Quando você acolhe sem ter condições de dar o que o animal precisa. E aí a gente chegou em Paulo Jacinto e começamos a levantar as paredes. Nós tivemos ajuda do promotor de justiça, a prefeitura, na época, do ex-prefeito, doou as máquinas para cavar as nossas fossas, para cavar cisternas para o abrigo. É aquela coisa, não ajudou indiretamente com dinheiro, mas ajudou, colocou as máquinas do município para nos ajudar lá. E a gente teve uma ajuda muito grande do seu Antônio Moura também, que é irmão do prefeito de Paripoeira, do Abraão Moura. Ele foi um cara lá que nos abraçou, né? Ele já tinha levado alguns animais para a gente na época de Quebrangulo, e ele sempre foi um apaixonado pelo meu trabalho. Então, ele falou, então, assim, a estrutura de fora, pelo menos, foi uma ajuda gigantesca. Ele disse, olha, eu vou levantar as paredes e você entra aí. Então, eu dormia, na época, na sala de ração, né?
E eu dormia ali, a gente fechou a sala de ração, era o que a gente tentava proteger, era a ração, porque eles furavam os sacos. A cozinha, que era o que meu irmão, na época, morava lá, perto, próximo a mim também, e eu dormia na saco de ração, na sala de ração ali, com os animais mais doentes que tinham. Então, eu pegava sarna, eu pegava infecção urinária, porque eu tomava banho de madrugada, e peguei pneumonia várias vezes. Então, essas histórias que as pessoas que sonham em ter um abrigo têm que saber que vai ter que passar por isso, se for para fazer uma coisa para valer. Não é fácil como as pessoas imaginam, né? Para você criar uma credibilidade de que as pessoas doem dinheiro para alimentar, hoje, 2.000 boquinhas, você tem que mostrar que você tem um nome limpo, que você é uma pessoa, que você mostrou sua cara para bater ali. E o que acontece no meio disso tudo? A gente começou a incomodar uma vizinha que tinha uma casa lá, né, e que não queria sair. E aí foi onde aconteceu o que todo mundo em Alagoas hoje sabe, né? Eu levei 12 tiros por conta do abrigo. E, inclusive, era impossível ter saído viva, porque eu levei 12 tiros a queima-roupa. E se eu estou aqui contando a história, é porque eu acho que o que Deus tem na vida, não só minha, como no grande projeto, que é o Anjinhos de Quatro Patinhas hoje, eu acho que para o céu é uma coisa gigantesca. Porque, mesmo eu internada no UTI, as doações não pararam de chegar, eles não morreram de fome. Graças a Deus. Então, assim, eu vejo Deus o tempo todo nessa história aí do abrigo comigo. E Deus sempre fala, a porta que eu abri, ninguém fecha. Verdade. O que eu abri ali, ninguém fecha. E a gente está, assim, num processo ainda de recuperação, né? Já são inúmeras cirurgias, a perca do braço foi uma coisa real, várias vezes. E eu vi Deus colocando anjos, como o doutor Bruno Veloso, que eu quero deixar aqui minha gratidão. Conheço ele, muito por um bom. médico que não opera no hospital onde eu estava entre a vida e a morte, né? Eu tive 8 coágulos, 8 trombos no braço. E o Hospital Veredas, todo mundo sabe que não tem cirurgia vascular. E aí ele começou a ver quem? Os seguidores do meu Instagram, marcando ele. E ele estava em casa fazendo a filha dormir. E ele disse, gente, quem é essa mulher que está todo mundo aqui me marcando para mim operar ela? E aí, quando ele viu que a situação era muito feia, que meu braço estava todo preto já, ele não contou 2 vezes, chamou a esposa, que estava trabalhando, ela teve que voltar para ficar com a filha dele. E ele chamou o doutor Wesley, e os dois foram com todo o material dele para o Hospital Veredas, porque nem material para cirurgia vascular ela tem. E eu estava no centro cirúrgico já para ser amputado meu braço. E eles entraram sem nem minha família saber, sem ninguém sabia que eles estavam dentro do hospital. E eu só escutei quando o doutor Wesley ainda falou assim, Bruno, eu acho que não tem jeito, acho que a gente vai ter que amputar. E o doutor Bruno disse, cara, eu vou tentar. E foram mais de 8 horas de cirurgia, meu braço foi completamente aberto no meio e feito isso, para que eles conseguissem desobstruir todos os trombos. E, quando eu me vi no quarto, eu já me vi com o doutor Bruno do meu lado e disse, menina, você é um milagre atrás do outro, porque até eu não sei como a gente conseguiu salvar o seu braço, mas se você está com o braço salvo. E, assim, não tem como não dizer que é Deus o tempo inteiro. E o que é mais incrível, que eu quero agradecer aqui, gente, que quando a gente foi perguntar quanto a gente estava devendo ao doutor Bruno, o cara saiu da casa dele, com o material dele, foi me operar, sem nunca ter me visto na vida. Ele falou, vocês não me devem nada. Então, eu amo esse Deus que eu sirvo há 18 anos. Eu vejo Deus em tudo na minha vida. Eu acho que tudo é um projeto dele, um processo dele. E eu também não consigo ver vitória sem muita luta. Verdade. Eu acho que tudo é um processo de luta e de dor muito grande para você conseguir chegar onde Deus quer colocar você. Que eu nem sei onde é, mas estou caminhando. Ele vai me empurrando e eu vou andando. Né? É uma história. Eu até fico emocionada, porque assim, eu sou fã dela, né? Eu comecei a admirar, inclusive eu quero um guardanapo, porque eu vou chorar. Que eu sou assim, gente, eu sou muito para causa animal. Inclusive, os germezinhos eu já estou pegando já. Por aí. Já tá aqui, ó. Já tá aqui. Então, assim, é uma honra. Como eu disse a você, pode ter certeza que você vai ter todo o meu apoio. Agradeço. Já. Mas ainda, eu perdi minha família toda, né? Ficou só eu e meus 2 filhos. E quando eu perdi a minha família, minha mãe deixou um cachorro e eu não entrei em depressão. Hoje eu estou aqui sem família nenhuma por causa de um animal, por causa do cachorro da minha mãe.
que ficou todo o tempo comigo. E, assim, foi o que me deixou para me erguer, voltar à vida. Porque, senão, era para hoje você perder sua família todinha. Era para eu dormir rica e acordei pobre, Lira. E, assim, para mim foi muito difícil. Perdi irmão, irmã, tios, avós. Enfim, foi daí que eu comecei a paixão por animais. Eu já tinha, na verdade, né? Então, assim, foi mais radiante. Eu queria tocar num assunto que eu acredito que no Brasil, no estado todo, principalmente aqui em Arapiraca, acontece. Protetores. Olha, Islane, eu tenho algumas pessoas da proteção animal muito chegadas a mim, mas eu confesso que lidar com proteção animal e com protetores é uma coisa muito difícil. Por quê? As pessoas elas pegam os animais na rua, elas levam para sua casa, mas elas não querem cuidar como eu cuido. Eu hoje tenho 12 cirurgias e dentro da minha casa hoje, dessa situação, eu tenho 30 gatos e 6 cachorros, mas nenhum deles são animais que possam ir para o abrigo, todos eles são sequelados. Então as pessoas querem pegar, mas querem sempre, estou falando de protetores, querem sempre passar a sua responsabilidade de ter pegado um animal e levado para sua casa para jogar para outra pessoa. E eu acho que, a partir do momento que você resgata um animal e você leva para sua casa, eu acho que a responsabilidade é sua. Eu digo isso porque eu nunca abandonei, eu tenho isso com Deus. Tudo aquilo que Deus colocou na minha mão, eu levei até o final. Morreram comigo. Eu sei que, muitas vezes, as pessoas fazem isso por amor, tiram das ruas, mas, se você não pode acolher, pelo menos aprenda a pedir o acolhimento, porque acolher um animal é uma coisa muito cara. Quando você acolhe de uma forma responsável. Não é você tirar um animal da rua, jogar dentro de um abrigo e deixar lá, não. Você viu quantos funcionários o abrigo tem? Muitos. Quando a gente chega lá, a gente bota todos para passar... Fica naquelas 2 casas que tem ali, que só são animais que acabaram de chegar. Eles ficam lá em quarentena. A gente não mistura, até porque eu aprendi, dormindo, vindo nas madrugadas com ele, que eles formam matilha, gente. Esse negócio de proteção animal é a utopia de achar que pode criar 100 cachorros soltos dentro de uma mata. Eles se matam. Eles têm que serem separados, primeiro, por doenças, por porte e por doenças. Não dá para você ser irresponsável. Outra coisa, nós temos hoje 26 pitbulls no abrigo. Cada um deles fica em uma baia separada. Porque a gente não criou eles de pequenininhos. Então, eles vieram com dores dos antigos donos, onde eles matam mesmo. Então, é irresponsabilidade minha chegar e soltar um pitbull no meio de uma ala daquela, como você viu. Não existe. Então, assim, eles... Inclusive, teve protetores que chegaram lá e até brincaram. Poxa, se eu me separar do meu marido, eu vou morar aqui, porque a baia deles são fantásticas. É uma pena, porque é uma baia que era para me acolher, que dava para me colocar 20 animais, tem apenas um cachorro. Muito bem tratado. Muito bem tratados. Os meus funcionários... uma coisa que eu acho linda no abrigo, Gislaine, é que a gente não tem funcionários de mês, como a maioria dos abrigos. Eu tenho um funcionário um mês, para o mês eu tenho outro funcionário. A maioria dos nossos funcionários estão conosco desde o começo. Tem funcionários lá que está há 10 anos no abrigo limpando cocô e são apaixonados pelo abrigo. A minha cozinheira, que você conheceu, a Eliane, está com a gente há 9 anos. Então, eu acho que o abrigo se tornou uma grande família. Eu acho que é por isso que dá tão certo, porque a gente convive há muito tempo. Então, eu acho que, se o abrigo não tratasse dos animais ao funcionário e o corpo veterinário de uma forma fantástica, ninguém estaria com a gente tanto tempo, porque é um casamento. Verdade. É um casamento. A doutora Ariane está com a gente há 9 anos, é um casamento. Já pegamos rixas de eu não concordar com alguns protocolos e ela ter que recuar por entender que ela era veterinária, mas que eu era mãe. Doutora, eu concordo, mas eu não aceito. Então, eu vou tentar. Então, assim, é um casamento. E está lá comigo há 9 anos. Então, eu acho que o Anjinhos de 4 Patinhas tem tido um respeito muito grande por funcionários, por colaboradores, por protetores, que caminham certo, porque os que não caminham, a gente cortou muita gente. Mas eu acho que respeito e cuidado é a base de tudo. E a gente cuida não só dos cachorros, como a gente cuida muito bem dos funcionários, porque os meus funcionários eles tomam café da manhã no abrigo, os que querem almoçam e os que querem tomam café. Eu sou prova viva porque, quando eu fui lá, eu entrei.
Quando eu vou, eu entro, faço a festa. Inclusive, ontem, quando eu sento na calçada, como pipoca com os meninos lá, começo a conversar. E eu levei uma cachorrinha que ela era de um povoadozinho e ela estava com TVT. Com TVT. E também ela estava sendo, estava tendo... Histórias que ela estava sendo violentada. Violentada. Já tinha morrido outra cachorrinha no mesmo sentido, com esse cidadão, enfim. E eu fui, levei, não conhecia você, foi em um grupo, eu desesperada, e eu conheci uma advogada de Maceió, e ela falou, tem uma pessoa, enfim, e aí a gente chegou até um anjinho de 4 patinhas. Gente, todo mundo assistiu, do começo até o fim. A cachorra estava horrível, fedendo, já estava fedendo, já estava criando bicho. E quando eu cheguei lá, e sempre a Eliana mandando vídeo para mim, mostrando a primeira terapia dela, né? Então, assim, eu sempre acompanhando, ele sempre mandando vídeo para mim. Quando eu cheguei lá essa semana, impressionante. A cachorra estava linda, secou, que quando eu mostrei, as pessoas falaram, não, Slaine, isso aí é montagem. Ninguém acreditou, o pessoal me perguntou se era montagem. Slaine, o estado dessa cachorra que ela chegou. E a cachorra, eu fiquei mais assim, eu fiquei mais feliz, porque assim, ela estava tão feliz, com o rabinho, com os funcionários, balançando muito feliz, cheirando, aí chegou outro cachorrinho, ela ali cheirando e tal. Então, eu vi que os meninos trataram como fosse deles. E tratam. Porque ela estava feliz. E tá bem, graças a Deus. Eu tive a honra de receber o Guilherme, que é filho do prefeito de Penedo, no meu abrigo, por várias vezes. O irmão dele é superintendente do IMA, e a gente precisou de algumas coisas do IMA lá, e ele falou, vou lá conhecer. E ele ficou tão encantado que voltou outras vezes, inclusive voltou até na época da cheia lá. E ele falou, Lérida, o que é que acontece aqui? Porque eles são muito felizes. Eu falei assim, uma coisa que ele disse que nunca esquece. Eu falei, Guilherme, eu aprendi uma coisa. Um abrigo não quer dizer que um animal não possa ser feliz. Eu acredito que os meus cachorros dentro do abrigo, eles são mais felizes do que a maioria dos animais que estão dentro de casa. Porque ali eles têm, toda semana eles têm banho, coisa que muitas vezes se bota o animal dentro da sua casa e você não tem tempo, você esquece dele. Verdade. Toda semana eles têm banho, eles comem todos os dias, de manhã, cuscuz com fígado, arroz com fígado à tarde. Eles comem ração 2 vezes por dia. Eles têm a baia limpa, como você viu lá, 4 vezes por dia. A gente tem um gasto absurdo de material de limpeza. E, assim, é como eu falei para você, o que eu confio é porque os meus meninos que estão lá, os meus heróis sem capa, como eu digo que eles são, cuidando dos meus filhos ali, é porque eles estão comigo há muito tempo. Então, eu conheço a quem eu entreguei os meus filhos. E eu tenho lá, quero tirar aqui meu chapéu para a Eliane, né, que é uma pessoa fantástica na minha vida, aquela cozinheira ali, que eu nem digo que ela cozinha para o abrigo, eu digo que ela hoje é uma irmã que eu tenho, que me ajuda demais lá. Eu amo a Eliane de coração. Eu tenho aquele menino que você conheceu, o Shark, né? Que é um menino que eu sei que dá a vida por mim. Ele disse, senhora é minha mãe. Então, assim, a gente... E tem o Queixão lá, que está comigo há mais de 10 anos. Então, eu amo meus funcionários, eles têm livre acesso a mim, de sentar comigo como amigo, para pedir, para dizer onde está doendo. E uma coisa incrível, Elaine, isso aí é histórico lá em Paulo Jacinto. A gente nunca teve uma causa trabalhista até hoje, em 15 anos de abrigo. Amém. Nunca tivemos. E todos os que pediram para sair, porque quiseram aventurar uma vida ou em Minas Gerais, que tem isso muito interior, né? Ou em São Paulo, todos acabaram voltando para o abrigo. E 3 que foram embora já estão pedindo ajuda para voltar. Já para voltar. Eu sei. Então, o abrigo é uma grande causa que acolhe não só bichos, nós estamos reeducando-os lá também. Meninos, ontem o promotor saiu de lá da comarca e foi lá falar comigo. Como assim? Ele está trabalhando aqui. Eu digo, ele trabalha para mim há 1 ano, nunca me deu problema. Ele falou, rapaz, tem 1 ano que ele realmente não é preso, tem 1 ano que ele não dá trabalho. Esse menino está comigo há 6 anos. E ele deixou. Você deu uma oportunidade, porque né? o abrigo acreditou nele. E ele é um excelente funcionário. Então, eu acho que... Estou falando de cachorro, estou falando de gente que ninguém acredita, o abrigo acredita, e a gente tem conseguido dar vida a tantas pessoas ali, como aos animais também. Nós temos um caso do Feroz, que foi a Elaine, aqui de Arapiraca, que foi a primeira produtora que eu conheci aqui. Ela chegou com o Feroz lá, o Feroz não tinha menos de 300 bichos dentro da cabeça, o olho todo estourado, um pitbull que estava amarrado, e o caso dele realmente era um caso que, para mim, não tinha solução. E todos os dias que a gente acordava, o Feroz estava lá com o rabinho balançando. Eu digo, cara, tu é... Guerreiro. Então, o Feroz é um caso tão incrível de um pitbull que foi recuperado.
onde a cabeça dele estava quase toda comida por bicho, que nem a marca ficou. Então, hoje, quando eu vejo os vídeos da Elaine, no primeiro acolhimento, quando eu disse há 2 anos atrás, e a gente vê a gente colocou o nome dele feroz, porque ele é feroz mesmo. Ele tem uma baia fantástica. Ele é tão feroz que a gente teve que fazer o coxo da ração e de água de cimento. Porque só durava um dia. Um dia. Então, assim, a gente tem acreditado em animais que ninguém acreditaria. Se chegasse em outro lugar, seria eutanasiado na hora. E a gente vai lá investindo e, de repente, o abrigo mostra... E é isso que os protetores, os seguidores da gente acham fantástico. É que a gente mostra como o animal chegou e, daqui a um ano, como o animal ainda está lá no abrigo, recuperado, bonito Bem, e feliz. Me diga uma coisa, Lérida. Alguns políticos, pessoas que entram na política, né, pela causa animal, o que você me diz? Elaine, você sabe qual é a grande decepção, eu acho que de toda a massa que acreditou nessas pessoas que se elegeram pela causa animal? É que eu acredito que 1 ano depois nada aconteceu. Nada vai acontecer. Só marketing. É só marketing, porque é muito fácil eu entrar na sua casa, tirar um bicho de lá. Eu vou botar para onde? No seu abrigo. Quem é que vai custear isso tudo? E eu acho que pessoas que têm condições de dar um suporte, mas não está nem aí. Então, eu acho que as pessoas precisam parar de brincar com vidas, porque, para mim, elas são muito importantes. De mostrar um resgate, mas não mostrar que cuidou, não mostrar que investiu naquela vida financeiramente, não mostrar que depois foi responsável pelaquela vida que resgatou durante 15 a 20 anos, porque eu tive cachorros no meu abrigo que viveram 21 anos. Como foi o caso da Vitória. A Isabela, uma cachorra que a gente resgatou de Arapiraca, com leishmaniose, num estado terrível. Ela está há 9 anos tratada e curada de leishmaniose. Curada não, que leishmania não tem cura, mas ela não consegue mais desenvolver a doença. Mas essas pessoas que se elegeram pela causa animal, levantaram uma bandeira onde todo mundo acreditou. Eu acho que quem faz parte de algum grupo de WhatsApp aí sabe que é a grande decepção. Porque não vai mudar, não existe resposta nenhuma. E eu acho que aquilo ali já está feio demais. O Estado lhe ajuda? Eu nunca recebi ajuda nenhuma do poder público. Nem dos deputados daqui do Estado de Alagoas? Anjos de 4 patinhas, até hoje. Pode ser que amanhã, e se quiserem, a gente recebe, viu, gente? Porque a gente está lá, tudo da gente é legalizado. Se tiver algum deputado assistindo aí, algum vereador, isso aqui até hoje, nunca. Sabe o que eles querem? Chegar na porta do abrigo e tirar foto. Todo mundo quer tirar foto, mas ninguém quer chegar com um saco de ração. Ninguém quer chegar e dizer assim, eu vou mandar um animal morrendo, estou tirando foto com ele, mas eu vou custear tudo. E, durante o tempo, se ele não for adotado, que ele estiver num abrigo, eu vou bancar a alimentação dele. Isso não existe dentro do Estado de Alagoas. Então, eu acho que a grande decepção de todo mundo é ter acreditado, ou não sei, de que alguma coisa iria mudar e nada mudou e está tudo pior. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, eu ajudo algumas protetoras de Maceió e de algumas cidades próximas ali. As protetoras estão morrendo de fome, Gilaine. Não era nem necessário dar dinheiro, mas precisava organizar esse povo juridicamente, criar um estatuto para elas, uma coisa que, se existe recursos para isso, da onde a pessoa está sentada na cadeira. Né? Gente, bota o meu gabinete ali, vamos reunir essas protetoras aqui. Eu estou até dando ideia aí, né, para você aí que se elegeu, faça isso, por favor, porque elas estão morrendo de fome. Estão. Aqui na Arapiraca tem muitas me pedindo cesta básica. É desumano a gente vê uma pessoa como a dona Ivone, que doou a vida, uma senhora que tem Alzheimer, né, morrendo em cima dos cachorros ali e não consegue, nem a medicação ela tem. Gente, essa é a realidade da causa animal hoje. De dizer para mim que passa 2 dias sem comer porque não tem condições, e não tem mesmo, porque eu já morei dentro de abrigo. Não se existe como você cozinhar dentro de abrigo se você não tiver uma cozinha fora do abrigo, Gilaine. É absurdamente impossível. Então, quem se elegeu, que está sentado na cadeira, fez o quê? Nada. Eu digo isso com propriedades, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, a Cris protetora, a Elaine daqui, as pessoas que me pedem resgate, tem hora que eu fecho a porta de resgate, porque eu não vou ser irresponsável de estar recebendo um animal sem ter vaga. E a gente fica, gente, pelo amor de Deus, não é para Paulo Jacinto, mas está dando suporte para lá, para Maceió, é para Maceió dar suporte para todos os interiores. Mas isso não acontece, sabe por quê? Não existe do poder público, de nenhum deles, ajuda para nenhum abrigo, nem para nenhuma protetora. Não existe nem como ajudar juridicamente esse povo.
elas são expulsas dos seus locais sem ter nenhum advogado que vá lá defender elas. Então, existe uma desunião na classe da proteção animal. Existe, Islane, mas isso existe em toda a classe. Isso é na classe médica, isso é na classe de odontologia, todas as classes. Então, a gente não tem que se preocupar com aquelas que não se unem, mas tem muita gente trabalhando correto aí que precisa ser ajudada. E, infelizmente, vai pedir ajuda a quem? Porque o abrigo está inchado. Eu não consigo dar suporte para Alagoas todo. Mas tem casos que eu não consigo dizer, não, eu vou fazer o quê? Vou deixar o cachorro morrer na porta do abrigo? Vem para dentro. E aí eu estou tentando trazer o abrigo para Maceió e, ao mesmo tempo, fico tendo que construir baias lá, porque os animais que são recuperados do internamento têm que ir para algum lugar. Isso está me impedindo de sair dali. E é isso. Então, a gente pede aí que as pessoas que se elegeram, né, que o povo acreditou tanto, que, por favor, mostre pelo menos o mínimo. Faça alguma coisa. Porque está feio demais, está vergonhoso. Se hoje você fosse deputada estadual, qual era o seu projeto hoje? Para essa, que eu acredito que não vai acabar nunca, só se entrar uma pessoa como você, que já tem 15 anos dentro, né, enraizado, né? Eu acredito que hoje você seria um nome muito bom para uma deputada federal, um deputado estadual, porque hoje você poderia dar o suporte, como aqui Arapiraca, que Arapiraca é uma mini capital, mas ela também ela tem as regiões vizinhas, como eu. Eu já resgatei 2 cachorros e já deixei lá. E preciso, mas não tem para onde ir, Laine. Não tem, realmente não tem. Ou eu vou para uma clínica e eu pago 5 mil, 4 mil reais, né? Ou eu vou para patinha de 4 patinhas. Então, assim, hoje eu digo particularmente, Islaine. Hoje, eu não sei se você entrou candidata a deputada, não sei por que você não ganhou, acho um absurdo, mas eu, como eu disse a você, levanto a bandeira. Eu, graças a Deus, não tenho um rabo preso com prefeitura, com estado, com nada. 2. Então, hoje, eu mesmo levanto a bandeira. Hoje pode chegar aqui, sim, eu vou lhe dar 1 milhão. Hoje, se você for entrar na campanha para deputada, você tem o meu voto e o voto da minha associação. Eu agradeço aí imensamente aí a sua confiança no meu nome, mas deixa eu primeiro explicar aqui por que eu fui candidata. Eu nunca tive, nem tenho ambição política nenhuma. Mas a gente sente na pele, quando a gente teve, que eu falei para você que o meu atentado foi quem fez, quem arquitetou tudo, foi uma vizinha que fez 2 abaixo-assinados para tirar o abrigo de lá. Depois movimentou toda a estrutura da prefeitura atual de Paulo Jacinto lá, para que o abrigo saísse de lá. Tanto é que foram marcados, a gente tem tudo, está tudo protocolado, inclusive com o que era, que não é o atual, promotor de justiça da comarca, iam ser feitas 2 audiências públicas para ser tirado o abrigo de lá, de uma área de APP, que não era para morar ninguém, mas a mulher está lá morando, com o apoio de lá do pessoal que está mandando lá na prefeitura, né? Enfim. A perseguição é tanta que você entende, Islaine, que se a gente não tiver aliados, a gente não consegue sobreviver. E eu fico muito feliz porque, no meio desse atentado todo, se eu não tivesse aliados políticos, eu agradeço muito aqui ao Paulo Dantas, que eu nem o conheço, mas quando aconteceu tudo isso comigo, tudo só foi descoberto e foi investigado porque o governador tomou minha dor. Vai lá, descobre quem foi. Então, se não, teriam ficado com a história que foi contada no começo. E a gente aprende que não tem crime perfeito quando a polícia quer, ela descobre. E eu fico muito feliz com todo o apoio que o governador me deu, apesar de não conhecê-lo. E quando eu fui convidada a ser deputada federal, a proposta era que apenas... eu não tinha dinheiro, não tenho dinheiro nenhum para fazer campanha para deputada federal. Mas o que eu queria é que eles me ajudassem, naquele meio que eu estava lá, primeiro, a proteger o meu abrigo, para que essa mulher me deixasse em paz e que a prefeitura de lá me deixasse em paz. E, segundo, que eu tentasse, já que eu estava sendo tão perseguida lá, de alguma forma, conseguir um terreno aqui. Eu não tenho como comprar um terreno, nem construir o que eu construí ali. Eu estou ali o quê? Há 12 anos. Aquela estrutura toda que tem ali, eu vou deixar para trás? Como é que eu vou construir aqui? Então, aprove a Deus que acontecesse esse atentado comigo, né? Foram 2 dias após a convenção do partido. Ainda assim, eu continuei candidata e não tenho ambição política alguma. Eu quero me juntar a pessoas que tenham, para que consigam salvar não só o meu abrigo, porque a gente vive sendo ameaçado o tempo todo, como
essas protetoras que estão morrendo, porque eu não consigo mais sozinha. Eu sei que hoje, a gente é reconhecido mundialmente. Nós temos seguidores do mundo inteiro. Eu acho que a gente deve ser, talvez, o maior abrigo da América Latina, porque eu desconheço qualquer abrigo que tenha 2.000 animais. Tem não. E não é você esteve lá, Slaine, não é um, como é que chama? Um empilhamento de animais. Não. Você esteve lá, você pode falar nisso. Eles vivem de uma forma digna. Eles têm camas, eles têm coxos, eles têm banho. Você não chega lá para ver um cachorro morrendo de fome. Eles têm brinquedos. Então, o que é que eu quero dizer para você? Ainda assim, eu preciso de ajuda. Eu quero acreditar que, diante de tudo isso, Deus vai tocar no coração de alguém que venha a ser candidato ou que tenha, mas que verdadeiramente sinta a dor que a gente está sentindo, porque a gente não tem mais para onde correr. Todos os dias eu estou ali pedindo. Elaine, você já imaginou o que é você ter que ter todos os dias? Eu tenho que ter 17 sacos de ração de 25 quilos para alimentar 2.000 boquinhas todos os dias. Eu tenho que ter dinheiro para pagar 19 funcionários, salário mínimo. E eu vou buscar esse dinheiro aonde? Pedindo de centavos, porque 99% da arrecadação do abrigo chega de 1 centavo e 50 centavos. E muitas vezes a gente passa a madrugada inteira mandando mensagem pelo direct, implorando para que no outro dia tenha ração no coxo deles. Isso, o poder público podendo tirar das costas da gente. Porque tu já imaginou, se a gente recebesse a ração, eu só ia lutar pelo quê? Pelo tratamento e pelos funcionários. Fora a medicação, né? Que são muito caras. Caríssimas. Mas a gente não tem apoio nenhum, não chega uma doação de ração do poder público dentro de nenhum abrigo. Então, é aquela coisa. Quem hoje salva todos os abrigos de Alagoas são os protetores. São as pessoas que sentem a dor que eles sentem. Então, assim, eu fico feliz da gente mostrar que casos como leishmaniose, que eu nunca concordei deles serem eutanasiados, e não concordei, não concordo, e vou lutar por isso a vida inteira. Aqui em Arapiraca, se você chamar como é que chama, meu Deus? Eu até esqueci o nome. O CCZ? Sim, já é para matar. Eu sei disso. O Marcel também não é diferente. Então, nós temos e comprovamos isso com casos que a gente tem dentro do abrigo, de recuperações fantásticas de leishmaniose em estado avançadíssimos. Casos de sinomose que chegam numa clínica, vão eutanasiar. E a gente tem um caso agora do Patrick, que inclusive está na minha casa, né? Porque o Patrick é apaixonante. Foi um bebê, um cachorro, que o cara comprou, não vacinou, jogou no fundo do quintal, o cachorro pegou sinomose, um filhotinho de 2 meses, foi jogado na porta do abrigo, onde mal levantava a cabeça. O Patrick hoje está há 6 anos lá comigo. 6 anos não, 6 meses. Uma recuperação fantástica de sinomose. Levei ele para o Dr. Paulo, lá na animais.com, e o Paulo fica assim, encantado. Lérida, como é que você consegue isso? Eu falei, meus funcionários são fantásticos, doutor. Os meninos Eles assim, dona Lérida, a gente só perde quando realmente não tem o que fazer. E é isso. Qual a mensagem que você deixa, Lérida? Gente, tudo isso. Eu deixo assim, uma mensagem para você aí que quer ter um abrigo, que você ama animais, que você se diz protetora, porque quem sou eu aqui para dizer quem é protetora e quem não é protetora? Né? Cada um tem uma forma de viver, porque eu acredito que é como mãe. Cada um cuida e cria o seu filho de uma forma diferente. Né? Os meus são assim. Tem que ter cama, tem que ter banho, tem que ter carinho, tem que ter amor. Que você não desista tão fácil. O caminho é muito difícil, nunca foi fácil. Eu levei 12 tiros e não desisti dos meus 2 filhos. E eu vejo gente aí com tão pouco e desistindo por tão pouco. Verdade. Então, que quando você começar, que mesmo no meio de todos os espinhos que tiver no seu caminho, que você persista, porque são vidas que foi colocadas sob a sua responsabilidade. E que se tiver que passar fome, você vai ter que passar com eles, como eu passei muita já. Então, o caminho não é fácil, mas eu vejo as pessoas desistirem da sua família, dos seus filhos. Imagine de animais por muito pouco. Então, a mensagem que eu quero fechar aqui é que eu levei 12 tiros, eu passei praticamente 6 meses dentro de hospitais, eu passei por dezenas de cirurgias, eu fiquei entre a vida e a morte, mas eu jamais desisti dos meus filhos. E eu digo que, é que nem meu filho fala para mim, se tirar eles dela... o meu filho chama-se Gabriel, ele fala uma coisa assim para mim. Mãe, se os 12 tiros não lhe mataram, se tirar os seus bichos da senhora, vão lhe matar.
né? Então, eu preciso deles. Eu acho que eles foram a ponte de eu, naquela UTI, dizer assim, eu preciso sair daqui, porque eu tenho 2.000 vidas lá fora me esperando. Senhor, eu não posso morrer. Então, foi nisso que eu me peguei, para que hoje eu estivesse aqui na sua frente, dando essa entrevista. A mensagem é essa, não desistam por pouco, e tudo aquilo que chegar na sua mão, cuide. Porque eu acho que o cuidado, as pessoas falam em amor, amor sem cuidado, para mim, não existe. Verdade, que a gente tá vendo muitos, né? Muitos. Gente, terminamos. E assim, vocês que deixaram algumas perguntas, depois eu vou passar para ela, ela vai fazer uma caixinha de perguntas. E eu vou deixar essa entrevista dela lá no meu YouTube. Também vai estar no feed do meu Instagram, do Quebrando Silêncio, no meu também pessoal, também vai estar no dela também. E é isso, tá? Até o próximo podcast. Beijo.